Beleza. Bom, antes de mais nada, boa noite para todos, né? Mais uma oportunidade de estarmos juntos aqui para desfrutar da palavra de Deus. No nosso último encontro, nós falamos sobre a questão de ser vencedor, né? No contexto da igreja e, e falamos sobre o propósito de Deus de nos fazer vencer, né, todas as coisas, e falamos desde a criação do homem, com as suas três partes, a queda desse homem, o dano que foi causado nas três partes do homem, o corpo, a alma e espírito, né, foram prejudicados. Depois o Senhor, então, por meio do Senhor Jesus, proveu-nos uma salvação que ela tem três aspectos, né? Começando ali com a regeneração do nosso espírito, com a transformação da nossa alma e a glorificação do nosso corpo. Vimos os versículos que embasam esse plano de salvação e, consequentemente, o que distingue um, um salvo no espírito de um salvo na alma, né? Que é o fator determinante para alguém ser vencedor. Hoje nós vamos dar continuidade a esse tema, falando sobre a questão da maturidade, né? A importância da gente alcançar a maturidade. Vamos usar o livro de Gálatas, né? O capítulo 4 de Gálatas, que foi a proposta que a gente apresentou no final do nosso último encontro, e falar um pouquinho de dois aspectos do Evangelho de Deus, se o tempo nos permitir. Embora o Rafael tenha dito que o meu tempo é até as 21, eu, na verdade, só posso ficar até as 20h30, tá? Então, eu vou chegar atrasado num compromisso, mas para honrar aqui uma hora e meia com vocês, né? Tá bom? Então, já avisei os irmãos que estarão me esperando, é aqui perto. Então, essa apresentação inicial, ela era apenas para situar os irmãos e dar tempo também para aqueles que estão ainda por chegar. Mas eu gostaria de pedir para... eu vou tomar a liberdade, né, de pedir para alguns de vocês orarem agora no início e também no final. Isso faz parte do nosso menu, né, de dependência do Senhor, né? Por mais que a gente conheça um pouquinho as Escrituras, o Senhor sempre está nos trazendo coisas novas, sempre está renovando o nosso conteúdo, e eu acredito que essa dependência uns dos outros, ela é muito significativa para a gente poder avançar, né? Então, vou pedir para a irmã Eliene orar por nós, né, nos apresentar aqui diante do Senhor, para abrir o nosso coração e entendimento, para compreender a sua vontade. Amém. Amém. Boa noite a todos. Vamos orar. Amém. Senhor, nós te agradecemos nesse momento pela oportunidade e o privilégio de estarmos aqui entre irmãos para Amém. adorar e clamar o teu nome. Nós te agradecemos pela vida do irmão Evilásio que está conosco, compartilhando Amém, a Senhor. palavra. Que o Senhor use ele de maneira poderosa, Senhor, e que nós possamos todos estar nos debruçando diante da tua palavra e da tua verdade. Que o Senhor venha abrir, Senhor, os nossos entendimentos, que o Senhor venha estar trazendo um entendimento novo, conexões, Senhor, a nossos corações, a nossa Amém, mente. Senhor. Que o Senhor esteja, Senhor, confirmando palavra, tempo, vida, momentos diferentes, Senhor, através da vida do teu filho. Que o Senhor Amém, venha falar Senhor. conosco, Senhor, nesta noite. Que seja uma noite de bênção, de crescimento. E que cada um dos teus filhos venha estar atento, Senhor, àquilo que o Senhor tenha a trazer para nós nessa noite. É o que nós te Amém, pedimos Senhor. e te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Amém. Muito bom. Muito obrigado. Bom, vamos só para posicionar todos aqui. Então, nós falamos sobre esse plano de salvação, né, que seria a plena salvação de Deus, que começa no espírito e vai desencadear no nosso corpo. A salvação do espírito e a salvação do corpo,
A salvação do Espírito se deu quando eu e você cremos no Senhor Jesus como nosso Senhor e Salvador, e a salvação do nosso corpo é uma promessa que o Senhor fez em 1 Coríntios capítulo 15, de que ele vai transformar os nossos corpos corruptíveis e corpos incorruptíveis, como um abrir e fechar de olhos. E vimos isso sob a perspectiva de Romanos capítulo 8, né, onde o Espírito, por tocar na vida, por ter fé em Cristo, recebe vida, a alma também recebe vida e o corpo recebe vida. Essa vida aqui é a vida Zoe, é a vida divina, a vida incriada de Deus, a vida eterna. Então, essa vida, à medida que vai tocando cada parte do nosso ser, vai nos tomando para Deus, né? E daí vimos que essas três palavrinhas que resumem a nossa plena salvação. Regeneração, que está associada à salvação do espírito, a transformação está associada à salvação da alma e a glorificação, que está associada à salvação do nosso corpo. E aí nós temos a plena salvação, quando Deus toma conta, né, nos preenche por completo. Mente, vontade, emoção, que é a parte da nossa alma, o nosso espírito e, por fim, o nosso corpo. Bom, aí falamos sobre os três tipos de filhos, à luz de Romanos 8 também, falamos do téknon, do huios, do herdeiro, lembrando que téknon é o filho nascido, ele tem por direito de nascimento a herança, mas ele precisa crescer para a condição de huios, que é alcançar a maturidade, e, por fim, ele ser um herdeiro, que é um estágio mais avançado da condição de um filho de Deus, que é quando ele se envolve com os negócios do Pai, ele se envolve plena e exclusivamente em cumprir a vontade do Pai, a despeito de qualquer atividade secular que ele desenvolve, tá? E hoje nós vamos usar, então, Gálatas capítulo 4, versículos de 1 a 7, para falar um pouco sobre a maturidade, tá? O que é uma pessoa madura? Uma pessoa madura é uma pessoa que aprendeu com sofrimento, que cresceu, que aproveitou as oportunidades, tanto de sucesso como de fracasso, para prosseguir em conhecer o nosso maravilhoso Deus e se permitir ser trabalhado e aperfeiçoado e transformado por ele. Então, em Gálatas capítulo 4, versículo de 1 a 7, nós temos aqui 5 passos importantes para a gente alcançar esse nível de maturidade. Então, o apóstolo Paulo diz: digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, posto que é ele senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores, até o tempo predeterminado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E, porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho também herdeiro por Deus. Então aqui vale a pena a gente destacar alguns pontos importantes que estão associados ao nosso crescimento de vida. O apóstolo Paulo disse: digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, então o herdeiro é menor, em nada difere de escravo. Então, ele, interiormente, ele é filho de Deus, mas exteriormente, o comportamento dele, a maturidade dele ainda está vinculada ou aparenta ser um escravo. Se colocar ambos, um do lado do outro, ainda não haverá uma distinção clara e evidente. Mas é assim que ocorre também na vida biológica. Quando a gente nasce, por mais que gentilmente a gente diga, né, para as pessoas que acabaram de ter seu filho ou sua filha,
A gente diz, é a cara do pai, é a cara da mãe e tal, mas tudo é cara de joelho, né? No final das contas, tudo é cara de joelho, e à medida que vai crescendo, essa cara e afeição de joelho vai, então, assumindo as características predominantes tanto do pai como da mãe, né? Então, por isso que o apóstolo Paulo usa essa expressão, que enquanto o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, posto que é ele senhor de tudo. Ele é senhor de tudo porque a ele foi feita uma promessa, que é a promessa da vida, de que ele vai herdar a herança do pai. Então, isso ele já obtém por direito de nascimento, mas ele ainda não reúne todas as condições para administrar a herança do pai. Tá? Vamos aqui usar ainda como referência a vida biológica nossa, né? O príncipe Charles, por nascimento, ele já era, né, o herdeiro legítimo do trono, mas ele só podia herdar a herança ou administrar os bens e herança dos seus pais depois que ele atingisse, então, a maioridade. E com a morte dos seus pais, né, com a morte da princesa Elizabeth, da rainha Elizabeth, então ele assumiu o trono, né, foi empossado. Então veja o processo que ele passou até que pudesse chegar ao trono. Então, até lá, até que ele cresça, ou para que ele cresça, ele precisa de tutores e curadores. Tutor é aquele que assume a responsabilidade de educar, né? De ajudar o herdeiro menor a administrar o seu tempo, administrar os seus estudos, para angariar conhecimento e, consequentemente, poder aplicar isso na sua vida cotidiana e nas responsabilidades que virão. O curador geralmente é um tipo de tutor, mas destinado principalmente para aqueles que têm alguma deficiência mental ou restrição física que lhe impede de assumir toda a sua responsabilidade. Então, o curador ele fica ali assistindo o seu curatelado até que ele ou seja, vença as suas limitações, ou ele, de certa forma, à medida que alcança a maturidade, ele vai, então, corresponsabilizando se a sua restrição não for uma restrição que lhe impede de, não comprometa de torrar, né, a herança ou comprometer os seus ganhos ali. Então, por isso tem esse papel do curador. Até o tempo predeterminado pelo pai. Então, óbvio, se a gente for ver aqui ao pé da letra, a que Paulo está se referindo quando contextualiza o capítulo 4 de Gálatas. Ele está usando a lei. Então, a lei serviu de aio ali para o povo de Deus, até que eles, então, alcançassem, até que o Messias, né, Cristo, viesse. Uma vez que Cristo veio, a lei perderia a sua função e Cristo passaria a ser o que encabeçaria o povo de Deus. E a gente conhece a história, ele veio para o que eram os seus, e os seus não o receberam, perdão. Assim também, quando éramos menores, né, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Essas duas expressões são muito significativas e mais na frente nós entraremos em detalhe. Eu queria apenas destacar esse ponto aqui, que é a adoção de filhos, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. É muito comum nas nossas traduções, né, de João Ferreira de Almeida, usar a expressão adoção de filho. Essa expressão não é a melhor expressão para caracterizar um filho de Deus. Óbvio, hoje, talvez por causa do conhecimento que a gente tem das Escrituras e por causa da, de uma internet, né, que conecta, interage com todo mundo, você consegue acessar material em inúmeras línguas, né, e conseguir até mesmo traduzir para a língua portuguesa de maneira instantânea. Então, com a diversidade do conhecimento, hoje, talvez para mim e para você, não seja tão impactante ser chamado de filho de Deus. Mas, em séculos passados, isso era exitoso,
você falar que era filho de Deus, ou mesmo que tinha sido salvo. Então, até a época de John Wesley, né, o século XVIII, né, final do século XVIII, ainda era místico essa questão da salvação, de que a nossa salvação era segura, certa e, e eterna. Então, isso veio com o tempo. Então, os tradutores da Bíblia, eles não ousavam fazer algumas afirmações que a cultura da época não estava tão, digamos assim, acostumada a ouvir determinadas porções. Então, quando passa pela palavra huiotesia, que é a palavra grega para essa expressão portuguesa, adoção de filhos, ela foi mal traduzida e a gente tem a impressão de que nós somos... E aí acaba a gente incorporando isso, né? Internalizando que nós somos filhos adotivos de Deus, porque os filhos legítimos são os judeus. E se você voltar no tempo, você vai ver que em Adão, né, Adão já era filho de Deus, não por nascimento, né, mas por promessa. E os filhos de Deus que nós comumente conhecemos como judeus, eles são pela eleição, né, por causa da promessa feita a Abraão. Mas originalmente, Deus já tinha a intenção de ter filhos, e filhos nascidos dele, nascidos conforme a sua vontade. Então, quando a gente olha para o termo, né, filiação, melhor, para o termo adoção de filhos, em Gálatas capítulo 1, a melhor tradução para a expressão grega, que é huiotesia, é filho legítimo, não é filho adotivo. Então vamos lá conferir, né? Eu tenho a Bíblia com Strongs que nos ajudará a perceber isso. Então Gálatas capítulo 4. Vamos lá ver. Então, essa expressão vem do grego, né? Que é huiotesia, rudimentos, nascido de mulher, receber adoção de filhos, né? Então, essa palavra huiotesia, ela é melhor traduzida para filiação. Então, se a gente tivesse que reler segundo essa perspectiva, ficaria assim: para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a filiação, né? O que é filiação? Então, a filiação é a nossa origem, é a nossa fonte. Então, quando eu e você fizemos nosso RG, ou fizemos nossos passaportes, está lá a nossa filiação. Fulano é filho de com fulana. Então, o nosso pai e nossa mãe são mencionados ali naquele documento, indicando que nós somos filhos legítimos daquelas duas pessoas. Espiritualmente falando, nós também temos uma RG espiritual. E quando a gente verifica lá que é o nosso pai é Deus, né? E que se tornou acessível a nós e viabilizou essa filiação por meio do seu Filho Jesus Cristo. Então, quando você quer detectar se alguém é filho legítimo de Deus, você tem pelo menos 3 parâmetros. Um parâmetro físico, que a aparência física, né, demonstra que aquela pessoa, a cor da pele, a cor dos olhos, né, indicam, assinalam que aquela pessoa é de fato filha daquele pai e daquela mãe. Então, a aparência física é uma referência. A segunda é o fator RH, que é o sangue. A combinação do sangue do pai com o sangue da mãe dá origem a um fator RH que é típico para aquele tipo de união. Então, o sangue é outra referência para considerar a paternidade e a filiação de alguém. E o último, que é incontestável, o nível de erro é quase que inexistente, que é o DNA, que é o ácido desoxirribonucleico, que a gente conhece aí, amplamente divulgado. Então, o DNA é uma prova incontestável. E o que é o DNA? DNA nada mais é do que a vida que dá origem
aquele ser. Então, quando vê a combinação de pai e de pai e mãe, então a gente consegue, a ciência consegue então descrever de maneira precisa que aquela pessoa é filha ou filho daquele casal, daqueles pais. Espiritualmente falando, vamos ver se o Fabiano, se a Pri, se o Felipe, se a Fabi, se a Eliene, tantos outros que estão aqui nos acompanhando, são de fato filhos de Deus. Então vamos pegar o primeiro item do checklist, que é aparência física. Então vamos lá. Vamos provar que eles são filhos de Deus. Então o primeiro deles que a gente pode mencionar é justamente Gênesis, capítulo 1, versículo 26, que diz o seguinte: Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então, o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. No encontro passado, nós vimos que imagem aponta para características e aparência interior, e a semelhança aponta para características e aparência exterior. Então, tanto interior como exteriormente, nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, conforme a imagem e semelhança de Deus. Então, Gênesis 1, 26 já satisfaz a primeira exigência, que é a questão física. Então, exterior e interiormente, você e eu somos filhos de Deus. Interior, nós estamos falando dos valores, dos princípios, né? Aquilo que ofende a nossa consciência e, consequentemente, ofende a Deus, ou aquilo que agrada a Deus, aquilo que dá paz ao nosso coração, porque estamos caminhando de acordo com a sua vontade. Então, essa identidade interior mostra os valores que a gente cultiva. Mesmo uma pessoa que não crê em Deus, ela traz consigo esse tipo de registro, né, de discernir o que é certo e errado, o que convém e não convém fazer. Então, exterior e interiormente, nós somos parecidos com Deus. Isaías diz que Deus não tem sua mão encolhida para não nos atender. Então, ele tem mão, né? A terra é estrado dos seus pés. Deus tem pés, né? A gente sabe, obviamente, que a imagem na Trindade é o Filho de Deus. O Filho é a imagem do Deus vivo. Então, nós somos a imagem e semelhança desse Deus maravilhoso. Então, o primeiro item já de requisito já indica que a gente está no caminho certo para ser considerado filho de Deus. O segundo, que é o fator RH, nós podemos ler em Atos, capítulo 20, versículo 28. É o único versículo nas Escrituras que fala que Deus tem sangue, né? Então, 20 e 28 diz assim: Atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispo, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Então, notem, o Espírito Santo constituiu o bispo para pastorear a igreja de Deus, a qual ele, Deus, comprou com seu próprio sangue. Então, em outras palavras, eu e você fomos comprados pelo sangue de Deus. Logo, o fator RH que me faz ser filho de Deus e, consequentemente, irmãos entre nós, é o sangue. Outro texto que reforça esse também está em Efésios, capítulo 1. Então, Efésios, capítulo 1, fala a partir de quem nós fomos redimidos. Então, Efésios, capítulo 1, diz assim: o amado aqui, vamos ler a partir do 6, né? Para louvor da sua glória, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. O amado aqui é Jesus Cristo, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão de pecados, segundo a riqueza da sua graça. Acho que alguém está com o áudio ligado aí. Então, se puder desligar, vai ajudar a gente
a manter o foco aqui, tá bom? Então, esses versículos indicam que nós somos redimidos pelos. Então, esse sangue, esses versículos indicam que nós somos redimidos pelo sangue de Jesus Cristo. Quem aqui, óbvio, é uma pergunta retórica, só para a gente refletir. Quem aqui não se considera redimido pelo sangue de Cristo, não tem o sangue de Cristo. E, portanto, não pode se declarar filho de Deus porque não tem o mesmo fator RH. Na verdade, nós fomos redimidos pelo sangue de Cristo. E esse sangue nos confia a filiação a partir de nosso Pai Celestial. Então, o outro pré-requisito, ou o outro checklist, de que confirma que nós somos filhos legítimos e não adotivos, é o sangue de Cristo que nos redimiu. E agora, o mais esperado e o incontestável é o fator, né, que é o DNA. Né? Então, o DNA que aponta para a vida. Então, se temos a mesma vida, a vida divina, então nós, sem dúvida, somos filhos legítimos de Deus. Então, 1 João capítulo 5, 1 João capítulo 5, versículos 11 e 10, dizem o seguinte, né? 10 e 11. Aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso, porque não crê. Deixa eu ver se eu estou no lugar certo. Capítulo 5, 1 João 5, 10. Li o 10, mas é 11 e 12. Mas vamos lá. Em si o testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca de seu filho. E que testemunho é esse, apóstolo João? É o seguinte, e o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. E que vida é essa? A vida Zoe, a vida divina. Ok? Muito bem. Então, o primeiro requisito, aparência física, Gênesis 1, 26. Nós temos interior e exteriormente a aparência de Deus. Segundo, o fator RH, Atos capítulo 20, versículo 28, e Efésios capítulo 1, versículos 6 e 7, se eu não me engano. Esses apontam para o fator RH, que nós temos o mesmo sangue. E terceiro, 1 João capítulo 5, versículos 11 e 12, falam que nós temos a vida divina, porque temos o Filho de Deus, cremos no Filho de Deus. Logo, nós temos o DNA de Deus, o DNA divino. Em outras palavras, nós temos de ler toda vez que aparecer nas suas escrituras, né, na sua Bíblia, filiação ou adoção de filhos, pode trocar com segurança por filiação, ou se preferir ser mais chique, pode falar que você tem a ruiotecia, né? Ou seja, você é filho legítimo de Deus. Amém? Bom, dito essas coisas, vamos avançar para a interpretação de Gálatas 7 e ver aqueles 5 passos da nossa maturidade, para a nossa maturidade. Se alguém quiser fazer alguma pergunta ou interagir e tal, e talvez não consiga esperar para o final, porque pode esquecer, pode ligar seu som, dar uma pausa, eu vou interromper, tá? Não vai me causar nenhum transtorno. O que me causa transtornos é o batido de garfos, pratos, o neném que está chorando lá atrás, a televisão que pode estar ligada no jornal, e etc. Mas, fora essas coisas, as perguntas, indagações, contribuições vão servir para enriquecer a nossa comunhão aqui, tá bom? Então, você pode ter essa liberdade de parar, interagir, não vai causar nenhum tipo de desconforto. A propósito, para eu prosseguir, alguém quer fazer alguma pergunta, quer fazer alguma observação? Ok. Mas fique à vontade, não se constranjam, tá bom? Então vamos lá.
Bom, então, dentro desses 7 versículos que a gente está acompanhando aqui de Gálatas capítulo 4, nós conseguimos identificar 5 passos para a nossa maturidade. Vamos entender isso sob com a ajuda dessa figura aqui, que é a figura da escada. Então, aqui nós temos 7 versículos que apontam lá para os 7 versículos 7 degraus que apontam para os 7 versículos de Gálatas capítulo 1, capítulo 4, melhor, versículos de 1 a 7. Então, o primeiro diz: num extremo, nós temos o herdeiro menor, que o apóstolo Paulo diz que ele não é diferente de escravo, né? Então, aqui ele é considerado de herdeiro menor. Por que ele é herdeiro menor? Porque ele ainda não tem maturidade suficiente. Embora ele tenha a mesma vida, as suas credenciais, né, ainda não estão completamente formadas. Então, isso é o que mostra o versículo 1. Já no versículo 7, que é a nossa meta, ali ele é chamado de herdeiro por Deus. Então, o passo inicial é receber a vida divina, que nos dá a condição de ser herdeiros, mas ainda não nos oferece todas as condições para a gente assumir a herança do nosso pai, porque nós ainda estamos pequenos, né? Lembram do filho pródigo? O que ele falou para o pai? Pai, me dá os meus haveres, né? Daí ele pegou a herança, mas ainda não tinha saído da casa do pai. Daí, na sequência, ele sai da casa do pai e, por falta de maturidade, ele torra tudo, com dissolução, com prostituição e tudo mais, e chega no fundo do poço. Qual o fundo do poço? Ele está lá, vira guarda de porcos, e vê os porcos comendo alfarrobas. E ele, então, morto de fome, sobe a consciência dele um pensamento. Puxa, na casa do meu pai, até os trabalhadores comem melhor do que eu. E eu aqui desejando comer a comida dos porcos. Então, essa é a condição do homem ou do filho imaturo que resolve sair da casa do pai. Então, essa é uma boa figura para ilustrar alguém que oficialmente é herdeiro, mas não tinha maturidade para lidar com a sua herança. Ok? Então, por isso que o Senhor não quer que a gente apenas seja herdeiros nominais, mas sejamos herdeiros de fato. Daí a necessidade da maturidade. Muito bem. Então, por isso, a gente marca como ponto de partida o versículo 1, onde a gente já tem a vida de Deus, mas essa vida precisa crescer até que a gente se torne maduro, que é herdeiro por Deus. Bom, quais são os passos entre herdeiro menor e herdeiro por Deus para a gente alcançar a meta? Então, quais são os passos? Então, nós temos 5. O versículo 2, o versículo 3, o versículo 4, o versículo 5, o versículo 6. Esses 5 passos nos farão alcançar, então, a maturidade. Então, vamos lá. Primeiro, aceitar a ajuda dos tutores e curadores. Quem são os tutores e curadores? São as pessoas, né, designadas por Deus, que o Senhor colocou na nossa vida, que, de um lado, nos trouxe a salvação por meio da pregação do Evangelho, que me abordou, que te abordou, que falou um dia do Senhor para nós, nos fez crer nesse Evangelho que hoje nós estamos envolvidos. Perdão. Pessoas que ao longo da nossa vida nos ajudaram, nos ensinando os primeiros passos da vida cristã. É fato que alguns destes, às vezes, nem estão mais confessando a fé cristã, mas de alguma forma foram usados por Deus no passado para nos ajudar. Que Deus me livre, mas eu mesmo posso incorrer nessa situação, né, de estar aqui contribuindo para o crescimento de vocês, mas por um deslize, um desvio, me perder desse caminho. Espero que isso jamais aconteça. E que, se acontecer, eu tenha maturidade para me arrepender e voltar, né? Mas o que eu quero dizer é que a gente pode aqui enumerar pessoas
que foram relevantes na nossa vida cristã, ou que têm sido relevantes na nossa vida cristã, que funcionam como esses tutores e curadores que estão sempre à disposição, a despeito de nossos erros, a despeito de nossas falhas, estão ali dispostos a nos ajudar a crescer em vida, sem exigir nada em troca. Isso é muito rico. Então, certamente, há pessoas que, na sua experiência e na minha experiência, foram usadas por Deus para nos ajudar. Esses são os tutores e curadores. A gente precisa aceitar a ajuda deles. Esse é o primeiro passo. O segundo, e não menos importante, eles, enquanto nos ensinam, enquanto exercem a sua tutoria conosco, nos ajudam a vencer os rudimentos do mundo. E quando a gente fala aqui de vencer os rudimentos do mundo, nós não estamos falando apenas de coisas ilícitas. Nós estamos falando de coisas lícitas. Quantas não foram as vezes que irmãos chegaram para nós pedindo oração, por exemplo, para passar num concurso, né? Irmãos, eu estou me preparando para fazer o concurso e tal. Aí, de repente, a pessoa passa no concurso e desaparece das reuniões da igreja, do convívio da vida cristã e tal, porque agora, né, um concursado, né, passou, está angariando seus recursos financeiros, mas se perdeu de Deus. Então, vencer os rudimentos do mundo é vencer as coisas até mesmo lícitas, como, por exemplo, trabalhar, estudar, né? Eu me lembro que lá nos idos da década de 90, um irmão muito precioso meu, um companheiro espiritual, ele servia conosco numa igreja, e daí ele falou: irmãos, eu estou prestando concurso, eu tenho que me dedicar, inclusive eu preciso casar. Ele já estava há alguns anos noivo de uma determinada irmã e não reunia as condições para o casamento. E daí ele pediu para se afastar de algumas responsabilidades que ele tinha na igreja para se dedicar aos estudos. E a gente permitiu ali, né, de bom grado, aliviar o lado dele para que ele pudesse se concentrar nos estudos. E graças a Deus ele passou no concurso e hoje continuamente tem doado, ofertado o seu tempo, né, suas habilidades para a edificação do corpo de Cristo. Então, vencer os rudimentos do mundo é estar no mundo, mas não estar preso a ele, não ser escravo dele, não ser, digamos assim, mais usufruído por ele do que por Deus. Esse é o ponto que diz sobre a questão de vencer os rudimentos do mundo. Então, isso aqui é fruto dessa tutoria e dessa curadoria. Terceiro passo, valorizar a redenção. Né? No versículo 4 diz que o Senhor nasceu sob a lei, nasceu de mulher, né, para resgatar os que estavam sob a lei. Então, isso indica que valorizar a redenção é perceber que alguém pagou um altíssimo preço para que eu e você estivéssemos aqui desfrutando da palavra de Deus. Irmãos, tudo pelo qual o Senhor Jesus passou foi por nós. A sua concepção, né, o seu nascimento, já foi um nascimento humilde, um nascimento que ninguém deseja para sua esposa. Né? Parir um filho numa manjedoura, num estábulo, num lugar onde tinha animais, em condições adversas. Então, o Senhor nasceu da maneira mais vil, podemos dizer assim, para que ninguém pudesse dizer: o Senhor não sabe o que é nascer no hospital público. O Senhor não sabe o que é, né? Minha esposa, eu brinco com ela, né? Ela falava para mim: não, o médico ia lá, tocava, né? E dizia: não tem abertura. Ela falou: doutor, isso aqui não é Brasil, não, e tal, né? Então, tanta humilhação, mas essa humilhação ainda é menor do que a humilhação que Maria sofreu quando deu à luz o seu filho ali numa condição realmente muito desumana. Então, em outras palavras, a gente
percebe que esse preço que o Senhor passou não foi só o preço que ele pagou na cruz, mas o processo da vida dele toda, né? Ele teve uma vida crucificada e tomou a cruz. Nós temos de tomar a cruz para ter uma vida crucificada, né? Então, o Senhor Jesus deu-nos um exemplo. Então, nós precisamos valorizar a redenção, o preço da redenção, né? Tem um hino, né, que diz que nós jamais conseguiremos mensurar o preço que o Senhor pagou por nós na cruz. Ser abandonado pelo Pai, Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me abandonaste? E a resposta é, porque os pecados meus e teus estavam sendo julgados sobre Cristo. Então, isso é muito relevante. Então, por isso que a gente precisa sempre se lembrar da redenção. Uma coisa interessante, né? Abrindo aqui um parêntese. A Nova Jerusalém, que é a consumação final e máxima do plano de Deus, né? Onde tudo é divino, né? Ruas de ouro, os fundamentos da muralha são inúmeras pedras preciosas, né? São 12 pedras preciosas. O fundamento é de jaspe. É tão magnífica aquela obra de edificação que é a Nova Jerusalém, mas ali você vai ver que a lâmpada é o Cordeiro. Ou seja, mesmo num lugar tão glorioso que será a Nova Jerusalém, ainda a gente tem a figura do Cordeiro, indicando que a gente precisa sempre se lembrar do preço que o Senhor Jesus pagou na cruz para realizar a nossa redenção. Ou seja, é redenção eterna, tem valor eterno. Então, se tem valor eterno, nossa memória não pode ser menos do que a eternidade do preço que o Senhor pagou por nós. Muito bem, prosseguindo, esse é o terceiro passo. Agora vamos para o quarto passo, e não menos importante, que é perceber a finalidade da redenção. Qual é a finalidade da redenção? Ora, quando a gente lê, né, aqui Gálatas, capítulo 4, vamos voltar aqui para a gente conjugar aqui esses dois extremos, né? Qual é a finalidade da redenção? Aí, vindo, porém, a plenitude do tempo para nos resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a filiação. Então, a finalidade da redenção é a filiação. Em outras palavras, a finalidade da redenção é para que eu e você sejamos filhos legítimos de Deus. E, na verdade, filho legítimo e filho maduro de Deus. Filho ruiós e filho herdeiro de Deus. Amém? Então, a redenção não tem apenas a finalidade de nos livrar da condenação eterna, que é o lago do fogo, né? Onde muitos cristãos, depois de salvos, né, jubilam, não estou mais sob a condenação do lago de fogo, tenho a segurança da minha salvação, etc. Mas não é só isso. O Senhor quer que, por meio da redenção, você e eu nos tornemos filhos maduros de Deus. Então, a nossa jornada apenas começou, né? Não finalizou ainda. Então, por isso, perceber a finalidade da redenção, que é a filiação. E, por fim, o último passo é clamar para ser guiado pelo Espírito, né? O texto diz que a gente pode clamar Abba, Pai, né? E porque sois filhos, enviou Deus ao nosso espírito, enviou ao nosso coração o espírito de seu filho, o qual clama Abba, Pai. Abba, Pai, essa expressão é uma expressão carinhosa para pai, paizinho querido, né? Na Bahia, se tivéssemos na Bahia, seria painho, né? Então, essas são as variantes, né, de que a gente agora tem convicção para chamar Deus de Pai. Agora, por que eu coloquei ali essa expressão aqui, né? Diz assim, clamar para ser guiado pelo Espírito, né? Clamar para ser guiado pelo Espírito. O texto de Gálatas diz que a gente, porque recebeu o Espírito do Filho, nós podemos, em nosso coração, nós podemos chamar Deus de Pai, Abba, Pai. Mas não diz a questão de ser guiado,
né, como filho de Deus. Então tem um texto que ajuda-nos a compreender esse, que está em Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, que diz assim. Tá. É. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de filiação, baseado no qual clamamos Abba, Pai. Então, nós recebemos o espírito de filiação e podemos chamar Deus de Pai. E o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus, né? Aí tem um texto aqui que diz assim, só procurar aqui, que aponta a questão de sermos guiados, é o versículo 14. Então diz assim, vamos lá, voltar nele. 8:14. Diz assim: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Vocês se lembram que no encontro passado a gente usou o capítulo 8, versículo 14, para falar sobre o filho maduro, né? O ruiós, né? Deixa eu pegar aqui para a gente voltar lá nele. Então tá aqui. Aqui, 8:14, né? O filho ruiós. O que distingue o filho ruiós do filho tecnon à luz desses versículos? O tecnon, de acordo com Romanos 8:16, o Espírito testifica que ele é filho de Deus. Mas o ruiós, ele é guiado pelo Espírito de Deus. Ele se permite ser guiado por Deus. Então, em outras palavras, a gente clama a Abba Pai para ser guiado pelo Espírito. Porque se você apenas clama no sentido de testificar, você ainda é tecno. Ah, eu sou filho de Deus. Bom, mas como é que você expressa que é filho de Deus? Quando você se permite ser guiado por Deus. Se você apenas testifica, é tecno. Você admite que é filho de Deus. Mas eu demonstro que sou filho de Deus me permitindo ser guiado por Deus. Então, por exemplo, vamos pegar aqui a ilustração da Pri e do Isra, né? Imagine o Isra puxando a Pri. É um absurdo, não é? É a Pri que tem que conduzir o Isra. Talvez quando a Pri ficar um pouquinho mais velha, que isso vai demorar muitos anos, né? Ela um dia pode ser conduzida pelo Isra, que já terá já seus muitos anos ali de vida, crescido e ajudando a sua mãe. Mas o normal é o pai conduzir o filho. Então, espiritualmente falando, se eu acordo pela manhã, eu não invoco o nome do Senhor, não faço uma oração, eu não entrego minha vida ao Senhor, que vida, que viver eu vou ter nesse dia? Que tipo de experiência com Deus eu vou ter se eu não permito que Ele conduza o meu dia? Às vezes nós até fazemos coisas automáticas, até porque nós já somos independentes. Só que o Senhor não nos deu o certificado de independência, Ele nos deu o certificado de dependência. E aí reside a distinção entre a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. Quando o homem comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele alcançou independência, porque Satanás, em forma de serpente, disse para ele: serás conhecedores como Deus do bem e do mal. O que ele está dizendo? Ele está dizendo: olha, você vai conhecer o bem e o mal sem precisar de Deus. Ou seja, você vai agir na independência de Deus. Então, esse é o princípio do conhecimento, é o princípio da independência. Por exemplo, vamos supor que eu deseje me formar em matemática. Eu estudo 5 anos de matemática, né? Alcanço o nível de graduação e agora eu posso agir independentemente dos meus professores.
mas esse princípio não se aplica à vida. A árvore da vida é o princípio da dependência. Por exemplo, eu não posso chegar para o Fabiano e dizer, Fabiano, olha, eu estudei 5 anos respiração e agora eu posso te ensinar a respirar. Eu respiro a vida inteira. E hoje, talvez, já tenha respirado milhões de vezes, porque a minha vida depende do oxigênio. Depende dessa troca de gás, do oxigênio e do gás carbônico. Em outras palavras, nós, quando comemos da árvore da vida, a nossa maturidade nos torna ainda mais dependentes de Deus. À medida que a gente alcança a maturidade, é o quanto de mais dependência nós temos. Agora, a imaturidade é o quanto de independência eu ainda ajo em relação a Deus. Uma figura clássica, que eu acho que todos vocês conhecem, é aquela figura do rio de Ezequiel, que fala que o rio dava no nível dos artelhos, dava no nível dos joelhos, depois alcançou os lombos, e era um rio que não se podia mais atravessar senão a nado. Então, ali mostra o nosso crescimento de vida gradativo. Quando a gente está no início da nossa fé cristã, a gente ainda tem muita liberdade, né? A gente ainda faz o que a gente quer e gosta, mas à medida que a gente vai crescendo, a gente vai tendo restrição. Algumas coisas que eu praticava, eu já não tenho mais liberdade para praticar. Algumas coisas que eu pensava, eu não tenho mais liberdade para continuar pensando. Então, a vida cristã e sua maturidade se expressam pelo quanto de restrição eu estou disposto a sofrer. Por isso que o nível da água vai medindo 1.000, e o nível de liberdade vai diminuindo. E para finalizar esse ponto, nós podemos nos lembrar de Pedro, né? Pedro é um bom exemplo para nós, porque expõe todos nós, né? Lá no Evangelho de João, você vê uma coisa que fala de Pedro, está em João, né? No capítulo 21, diz assim. Bom, só para contextualizar vocês, Cristo morreu e ressuscitou, já tinha aparecido para alguns discípulos. Pedro, não crendo plenamente na ressurreição, tem uma brilhante ideia. Gente, eu vou voltar a pescar. O Senhor morreu, eu não estou seguro da ressurreição, vou pescar. E foi lá para o mar de Tiberíades. E levou mais 5 com ele. Mais 5 foram inspirados a seguir Pedro. Passaram a noite pescando e não pescaram nada. Por quê? Porque o Senhor não estava mais ali. Né? Daí o Senhor chega. E aí o Senhor já tinha peixe na praia, já tinha pão, estava tudo pronto, mas ele, como um bom humorista, né, diz para os discípulos, e aí, vocês têm alguma coisa de comer? Aí eles dizem, Senhor, nada pescamos. Lança a rede à direita. E daí lançaram e pescaram grandes peixes. Volume tal que era preciso tomar cuidado para não romper as redes. E ali começa um diálogo do Senhor com Pedro. E nesse diálogo, o que acontece? Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão, Simão, filho de João, amas-me mais do que esses outros? Respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse, apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez, Simão, filho de João, tu me amas? Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus, pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou, Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele ter lhe dito, pela terceira vez, tu me amas? E respondeu-lhe, Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse, apacenta as minhas ovelhas. Aí vem o ponto que eu quero tocar. Em verdade te digo, que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá
e te levará para onde não queres. Viu aqui a restrição? A maturidade de Pedro estava enquanto Pedro tinha disposição para estender as mãos, ser cingido por outro e ser levado para onde ele não quer. Então, certamente nós, direto ou indiretamente, já passamos por isso, de ter de abrir mão do que nós queremos para dar atenção àquilo que Deus quer. Amém, amados? Eu vou ficar por aqui e queria ouvir um pouquinho vocês. Ou melhor, eu acho que ainda tem, vou usar um pouquinho do tempo aqui para falar sobre o último slide dessa sequência e ficar pouco assunto para nosso próximo encontro. Bom, recapitulando, desde o herdeiro menor, né, segundo é descrito aqui no versículo 1, até o herdeiro maior, temos 5 passos a tomar. Primeiro, aceitar a ajuda dos tutores e curadores, vencer os rudimentos do mundo, valorizar a redenção, perceber a finalidade da redenção e clamar para ser guiado. Não apenas testificar, mas se deixar ser guiado pelo Senhor. Amém? Muito bem. Aí vem o próximo ponto, que é a questão de distinguir o Evangelho de Deus do Evangelho da Graça. Em Romanos capítulo 1, versículo de 1 a 4, diz: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, é separado para o Evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras, com respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, notem aqui, nesse texto, alguns pontos relevantes. Primeiro, o apóstolo Paulo está falando do Evangelho de Deus. Esse Evangelho de Deus ele foi prometido pelos profetas nas Sagradas Escrituras. Não é um assunto do Novo Testamento, mas o Novo Testamento remete ao Antigo Testamento, mostrando que os profetas já falavam do Evangelho de Deus. E o Evangelho de Deus diz respeito a quem? Ao Filho. O Evangelho de Deus não é um conjunto de doutrinas. O Evangelho de Deus é o Filho. E o Filho veio segundo a carne da descendência de Davi. Por que ele veio segundo a carne? Porque Deus, gosto demais dessa porção aqui, Deus, eu vou falar uma heresia por alguns segundos e depois vou explicá-la. Deus, segundo a lei, não tem condições de salvar o homem. Deus Pai, segundo a lei, não tem condições de salvar o homem. Por quê? Porque, de acordo com a lei, só pode haver redenção se houver derramamento de sangue. Corta a Deus, vai sair sangue? Não vai sair. Então, por isso que Deus, para cumprir a lei, ele se fez homem, veio em carne e sangue, para, por meio do derramamento do seu sangue, realizar a redenção e nos resgatar da condenação da lei. Rico, não? Isso é maravilhoso. Então, quando a gente olha para esse texto aqui, veio segundo a carne é muito relevante, porque aqui ele está dizendo que ele veio para ter carne e sangue, para cumprir o que está em Hebreus 9:22. Diz assim, Hebreus 9:22. Então diz assim: com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Então o Filho, o Pai se torna, o Deus se torna homem, se torna carne, para que por meio do derramamento do seu sangue possamos então obter a redenção. Porque Deus é espírito. Então Deus não tem carne. Então por isso que Deus se fez carne. Amém? Muito bem.
Que heresia, né? Tá bom. Mas agora entendeu, né? Me livrou aí, me absolva. Muito bem, vamos lá. Então, aí, segundo a carne, deixa eu só destacar aqui para a gente interagir mais. Então, ele veio segundo a carne para cumprir a redenção. E foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo. Então, Jesus, segundo a carne, é filho do homem, e Jesus, segundo o Espírito, é filho de Deus. Como filho do homem, ele tem carne para, ele tem sangue para derramar e realizar nossa redenção, e como filho, ele tem a vida que nos faz ser filhos de Deus. Isso aqui é muito significativo. Agora vamos ver isso de forma gráfica, né? Então, de um lado, nós temos aqui o Evangelho de Deus, mencionado em Romanos capítulo 1, versículos 1 e 2. O Evangelho de Deus veio prometido nas Escrituras pelos profetas. Esse Evangelho de Deus, ele tem dois aspectos. Ele é o Evangelho segundo a graça e ele é o Evangelho segundo o reino, né? Então, o Evangelho segundo a graça, ou o Evangelho da graça, atende à necessidade do homem. O Evangelho do reino atende à necessidade de Deus. Ah, irmão Evilásio, então quer dizer que são dois evangelhos? Não. É um evangelho com dois aspectos distintos e com duas finalidades distintas. Ok? Vamos voltar lá. Então, esse evangelho, segundo a graça, ele veio para atender uma necessidade que o homem tinha de receber a redenção. E a nossa redenção foi segundo a graça, o favor imerecido para nós, né? Mas Deus aprove estabelecer no seu coração dar-nos a sua graça, redimir-nos, trazer o seu Filho até nós para o nosso desfrute. Mas também o evangelho do reino é para que Deus tenha a sua vontade sendo feita na terra, por meio de nós. Então, de um lado, nós temos um aspecto do evangelho que atende à necessidade do homem, e do outro lado, nós temos o evangelho do reino que atende à necessidade de Deus. E o que é o evangelho? O evangelho de Deus é o Filho, que, segundo a carne, ele derramou o seu sangue, né? Ele veio em forma de carne pecaminosa, mas sem pecado. João capítulo 1, versículos 1 e 14 dizem: no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E no versículo 14 diz que o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua realidade, a sua glória, a glória como do unigênito do Pai. João 3,14, ele veio como a serpente de bronze, assim como a serpente foi hasteada por Moisés no deserto, importa que o Filho do Homem também seja pendurado, né? Seja hasteado, para que todo aquele que nele crê não pereça, né? Então, por isso que Jesus é o Filho do Homem, ele veio da descendência de Davi. E como Filho do Homem, ele tem sangue. E esse sangue serve para cumprir o requisito da lei, que diz que só pode haver remissão de pecados se houver derramamento de sangue. E João 1,29 diz que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, isso aqui estabelece Cristo como alguém perfeito para cumprir a nossa redenção. E por que essa redenção é chamada de redenção judicial? Porque ela satisfaz os requisitos da lei, atende às exigências da lei. E Cristo cumpriu tudo isso na cruz, sozinho por nós, e consumou a nossa redenção. E aqui tem um elo de ligação entre o Filho do Homem e o Filho de Deus. Depois a gente vai entrar nesses detalhes aqui. Bom, mas Jesus não é só filho do homem, ele também é filho
de Deus, como filho de Deus, ele tem a vida de Deus. João 1,12 diz: a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. 1 João capítulo 5, versículos 11 e 12, lemos há pouco. Aquele que tem um filho tem a vida, quem não tem um filho não tem a vida. Então, o Filho de Deus traz a vida de Deus, ele é a vida divina. À luz de Gálatas capítulo 4, versículo de 1 a 7, essa vida precisa crescer, permitindo-nos que saiamos da condição de menor até sermos herdeiros por Deus. 1 João capítulo 3, versículos 1 e 2, versículo talvez pouco conhecido, mas vale a pena a gente ler. 1 João capítulo 3, versículos 1 e 2. Diz assim: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E, de fato, somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Então, em outras palavras, nós estamos no processo de ser aquilo que seremos e ver Deus como Ele é. Isso é questão de maturidade. Hoje, a gente vê por um pouco, amanhã, um pouco mais, e assim gradativamente. Então, à medida que a gente cresce, a gente avança na nossa experiência com Deus, de conhecê-lo mais ainda em sua intimidade. Então, por isso que o Evangelho, né, nesse aspecto aqui, Jesus como Filho de Deus traz a vida, é para que a gente possa crescer. O Filho do Homem, ele nos ajudou com sangue a nos libertar do império das trevas. Mas o Filho de Deus, por meio da sua vida, nos faz crescer. E essa salvação nós chamamos de salvação orgânica. Por quê? Porque ela é gradativa. Célula após célula. Momento após momento. Aí lembro desses 3 versículos aqui, né? Romanos 8, 16, 14 e 17, está fora de ordem, né? Porque 16 aponta para o filho Tecno, o 14 o filho Ruiós e o 17 o filho maduro, o filho herdeiro. E essa salvação ela é desenvolvida com a nossa participação. Lá em Filipenses 2, enquanto a redenção ela não teve a participação do homem, a salvação orgânica tem a participação do homem. Vamos confirmar isso lendo Filipenses capítulo 2, versículo 12. Filipenses capítulo 2, versículo 12. Diz assim: assim, pois, meus amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora, na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Então, aqui diz para desenvolvermos a nossa salvação. Ou seja, de um lado, nós somos salvos da perdição eterna, mas a gente precisa crescer para se tornar um vencedor e nos tornarmos herdeiros de Deus, né? Sermos filhos crescidos e maduros. Amém, amados? Então, esses 2 aspectos do Evangelho são importantes para a nossa vida cristã. Jesus trouxe-nos o Evangelho de Deus, que, segundo a graça, resolve o nosso problema com o pecado, com a lei, com a condenação. Jesus, como Filho de Deus, ele nos dá a vida e nos faz crescer e amadurecer até a maturidade. Jesus é nosso Senhor. Temos ainda 15 minutos para vocês compartilharem e eu poder me enriquecer e sair da minha pobreza e crescer mais e mais aí com aquilo que vocês têm para compartilhar. Amém. Aleluia! Glória a Deus! Que tsunami, Senhor Jesus!
Eu quero ouvir vocês, pessoal. Eu tenho sempre coisa para falar, mas eu vi a Lázaro já me ouviu muitas vezes. Eu quero ouvir vocês. Vamos, ó, Felipe, o Begali quer falar. Abre o áudio. Boa noite. Ei, Vilásio, que riqueza de informação, hein? Quanto conteúdo que o senhor passou para nós Meu aqui. irmão. Eu fiquei com uma dúvida disso tudo. Em Hum. que momento que a gente adquire a salvação? Quando a gente é filho tecnon, filho ruiós, ou só quando é filho maduro mesmo? A nossa salvação, ela já está garantida quando você e eu cremos no Senhor Jesus. Esse primeiro passo fez de mim e de você um filho tecnon, que por garantia de nascimento já somos herdeiros. A questão é, nós já temos maturidade para lidar com a nossa herança? Não, aí a gente precisa crescer. Mas desde o nascimento, você e eu já somos herdeiros. Só que a gente não reúne ainda as condições da maturidade para lidar com a nossa herança. Se você chegar agora para Deus e dizer, eu quero a minha herança, à luz de Lucas 15, ele vai te dar. Mas eu e você corremos o risco de pôr tudo a perder. Então, por isso que ele espera a gente amadurecer, né? Uma figura, Felipe, que nos ajuda também a compreender isso, é a experiência de José. Ele não sonhou que ia reinar, mas entre o sonho e a concretização do sonho, por quantas coisas ele passou? Então é isso. E Eu eu te achei interessante, ajudei? eu achei muito interessante que, eu não sei se o senhor sabe, né? Eu sofri um acidente e tal, e eu estou tetraplégico. Eu creio Certo. muito na minha cura, Deus já está demonstrando já que vai acontecer logo. Amém. E eu achei muito interessante quando o senhor falou de que a gente não passa só por experiências boas, né, para atingir a maturidade. A gente passa por muita experiência difícil, né, para não dizer Exato. ruim. Muito difícil. E realmente eu tenho plena convicção de que Deus ele está me fazendo passar por uma escola, né? Esse período, essa fase que eu estou passando, né? Amém. Está me fazendo adquirir muita experiência, muita intimidade com Deus também, né? E está sendo incrível para minha transformação mesmo. Amém. Amém, Felipe. Obrigado pela sua contribuição. Sem dúvida, isso é muito significativo para nós, né? Boa noite, Vilas. Boa noite. Quando o Begado estava falando aí, eu lembrei da passagem de Hebreus, né, que fala que Jesus amadureceu Pelas através coisas de que sofreu. sofrimento. Uma dúvida que eu queria tirar contigo é os mecanismos, né, que nos levam à maturidade, né? Você falou sobre ter tutores, né? O que a Bíblia fala sobre os tutores? Quem são esses tutores, né? Sim. Esses tutores estão ali arrolados em Efésios capítulo 4, né? É o apóstolo, o evangelista, o profeta, o pastor, o mestre, né? Essas pessoas que possuem dons e que de alguma forma foram colocadas na nossa vida, elas nos ajudam, né, a crescer. Certamente você teve a ajuda de alguém para inicialmente ganhar sua salvação, e certamente ao longo da sua jornada você tem algumas pessoas que você considera como uma referência, né, para a sua vida cristã e que certamente tem te ajudado. Essas são as pessoas que são consideradas tutores e curadores, né? Pelo que eu vejo aqui, você tem o Rafael, né, tem a Pri, né, tem tantos outros aqui que estão te ajudando nessa jornada, né? Uma coisa que eu percebi, né, durante a minha caminhada é que esses tutores eles não estão fixos dentro do padrão estabelecido de igreja de hoje, né? Uhum, Tive muitas, tive, por exemplo, na primeira igreja que eu participei, eu tive um presbítero que foi um discipulador. Depois Deus me enviou para Jocum, no Chile, onde uhum. tive alguns tutores também. E hoje, né, tem o Rafa também como uma ferramenta de Deus na nossa vida.
Então, eu acredito que Deus não respeita muito esse padrão Isso, eclesiástico que a gente criou, né? sim, sem dúvida. Graças a Deus, né? Mais um, quem se candidata? Eu queria só compartilhar rapidinho aqui, que já está estourando o tempo do irmão, né? Não, sobre essa questão, né, da filiação. Isso é muito rico, né? Porque quando a gente aceita o Senhor, já aprende que a gente é filho de Deus, mas quando a gente começa a entender nesse nível de profundidade, né, entender realmente a questão da identidade no Senhor mesmo, isso, nossa, até os processos que a gente precisa passar na vida para nos tornar o filho herdeiro acaba sendo mais aceitável para a nossa vida. Então é algo muito rico assim, é algo assim que eu e minha família, minha casa aqui estamos vivendo, né? Algo nesse sentido assim, de realmente aceitar, esperar, né, os processos que são necessários, que o Senhor abala estruturas, né, para poder nos colocar em lugares ou nos transformar, né, conforme a vontade dele. Então, quando a gente entende realmente a nossa filiação, né, nesse nível assim é algo surpreendente assim para nossa vida, até mesmo para facilitar esses processos, né, a passagem desse processo. O processo não muda a intensidade, mas a gente acaba ficando mais, como se diz, não forte, mas mais preparado para aceitar tudo isso, né? Amém, meu irmão. É isso aí. Amém, gente. Glória a Deus. Acredito que Isso. até Só para destacar uma coisa que para mim pode ser. foi interessante, uma coisa que eu vi em ti, Vilas, algo muito interessante, né, que você fez questão de grifar, né, que hoje você está de pé, graças a Deus, e que Deus te continue te mantendo de pé, mas que esse risco de cair iminente, todos nós estamos. Eu falo aquele que está de pé, vigie para que não caia. Então, eu queria destacar essa humildade. Obrigado, tá? Porque a gente precisa ter isso. A gente precisa ter a consciência de que, pela graça, nós estamos de pé. Amém? Amém. É verdade. Amém. Irmão, pode conduzir para encerrarmos. Aleluia. Pri, tem 6 minutinhos aí. Quero ouvir você ainda, porque eu sempre aprendo Eu? com você. Não, eu. Ai, Jesus. O que eu ganhei, talvez já tenha ouvido outras vezes, mas dessa vez ficou mais latente, é a questão da árvore, né? Do conhecimento do bem e do mal, que me faz conhecer tudo isso, mas independente de Deus. Isso para mim foi muito forte. Já a árvore da vida, que traz o princípio da vida, me torna dependente, né? Eu conheço, mas sendo guiada pelo Espírito, né? Eu acredito que a dependência é tendo o Espírito ali ensinando, né? E não a gente querendo saber por conta própria. Isso muda tudo. Então, cresci muito nisso. E esse quadro que se mostra do Evangelho de Deus é surreal para mim, ministra muito, muito. E como você mostra muitas etapas, né? Fala ali dos degraus, da maturidade dos filhos, depois mostrou os 5 passos para alcançar essa maturidade, aí mostra esse mapa aí do Evangelho de Deus, mas assim, como tudo converge, né? Como tudo se completa, e aí nesse mapa, assim, do Evangelho de Deus, quando mostra ali, né, a graça e o reino, gente, nossa, não tenho nem palavras assim para falar, é muito forte, porque realmente a gente passar
um ponto de consciência, né, intimidade, um ponto, não sei, acho que é um estágio com o Senhor, que eu passo realmente a me importar pelas coisas que importam a Deus, né? E isso é uma caminhada. É isso. Na verdade, vem reafirmar tudo que eu recebo, assim, de todos esses ensinos, parece que vai tomando cada vez mais forma. Foi demais, glória a Deus. Amém. Irmã Eliane, tá com alguma restrição para falar? Fez alguma cirurgia? Qualquer coisa? Não, não, na verdade não. É só mesmo impactada, né? Igual a Pri falou, eu sou muito visual, né? Então eu faço muito esses esquemas quando eu tô fazendo algumas atividades. E eu Sim. fiquei assim em êxtase, porque eu falei, nossa, é exatamente isso, né? E isso também casou muito, né, com a oração que eu fiz no início sobre essa questão de confirmação, de revelação mesmo. E aí hoje à Uhum. tarde eu estava fazendo umas leituras e estava ali questionando, né, algumas coisas com Deus. Eu sempre brigo muito com Deus, eu sou muito briguenta. E aí quando eu vi assim o quadro assim, eu falei, nossa, é isso mesmo. Enfim, estou maravilhada, né? Eu sempre aprendo muito com esses encontros aqui e eu fico muito impactada mesmo. E aí nesses momentos eu sempre fico muito calada, porque Sim. são muitos neurônios trabalhar para sedimentar essas informações. Então, eu já fiz aqui os meus esqueminhas aqui, anotações, para aprofundar depois com mais calma, mais cautela, né, para Amém. entender melhor tudo isso e o Senhor vai construindo, né? À medida que a gente Amém. vai se encontrando, eu glorifico a Deus pela sua vida, né? E todos esses encontros que nós temos, porque tem sido, né, como você falou aí, sobre essa questão dessa pessoa que está nos arrolando em conhecimento, né? Está nos sedimentando. Então a gente é muito a igreja brasileira, ela tem muito essa questão desse endeusamento das próprias pessoas que estão às frentes das comunidades de fé. Então parece que a gente está traindo aquela pessoa que é um líder, que é um pastor, que é alguém que está à nossa frente. E eu tenho aprendido muito, né? Estando aqui com o grupo, com o pessoal, com o Rafa e a Pri, e às vezes, quando eu ouço algumas coisas assim na minha própria comunidade, né? A gente mora no interior dos interiores, e aí eu penso assim, meu Deus, onde é que esse povo tá, Senhor? Vamos evoluir. Então, assim, eu tenho aprendido demais com esse grupo, assim, tem sido uma bênção mesmo na minha vida. Eu creio que é parte de coisas que o Senhor quer fazer, né? Nesse tempo, nesse lugar, para tudo o Senhor tem um propósito. Muito enriquecedor a contribuição de cada um de vocês, né? Isso eu falo, não falo por lisonja nem nada, não. É porque essa é a troca, né? Essa troca é muito importante, esse feedback, né? Essa interação, isso nos enriquece mais ainda. Bom, chegamos já ao minuto final do nosso encontro. Pedir para o irmão Felipe orar por nós, né? O Felipe Lunardelli, amém? Por favor. Senhor Deus, Pai querido, Pai amado, muito obrigado, Senhor, por Senhor ter derramado tanto conhecimento aqui sobre as nossas vidas. Pai, eu sei que o Senhor quer o nosso bem, Pai. O Senhor quer a nossa evolução, nosso amadurecimento como filhos, para que a gente se torne aptos a exercer com discernimento aquilo que o Senhor tem para a gente, Pai. Porque não adianta a gente querer brigar, lutar contra esse mundo. Porque, Pai, o que importa, o que realmente importa é fazer a tua vontade. Nada mais importa, Senhor. Nada além de fazer a tua vontade. Para que muitos e muitos venham conhecer, venham te conhecer assim como o Senhor está se demonstrando, se mostrando para nós, meu Pai. Em nome de Jesus, muito obrigado por Senhor estar nos ajudando a ter esse entendimento, Pai. Que através das nossas vidas muitas almas sejam alcançadas, para que, Pai, aquela visão que o Senhor deu para João, uma multidão em festa louvando as cordeiras, nós venhamos a contribuir para que essa multidão venha cada vez mais crescer, venha cada vez mais crescer, Pai. Então, Pai, muito obrigado por tudo, nos dê direção e discernimento para saber como aplicar esse conhecimento que a gente aprendeu, que a gente recebeu aqui hoje, nas nossas vidas, para alcançar outras pessoas com a tua história, Pai, porque é a tua história que importa, não é a nossa história,
não é a minha história, não é a história do Rafa, da Pri, não é a história do irmão Vilásio. Vai a tua história que realmente importa. Senhor, em nome de Jesus, amém. Amém, amados irmãos. Foi um prazer estar com vocês aqui. Pri, tchau, Prazer tchau. também foi nosso. Um beijo a Amém. todos. Tchau, Tchau. tchau.